Olá pessoal, meu nome é Marco Almeida, sou cirurgião plástico, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Coube a mim hoje falar sobre qual é a importância do acompanhante ou de ter um acompanhante na consulta de cirurgia plástica. Bom, vou dar minha opinião pessoal e ela corresponde a: é muito importante ter um acompanhante, se possível o companheiro ou a companheira da pessoa que pretende se submeter a um procedimento de cirurgia. Por quê? Por vários motivos. Eu vou elencar algumas coisas aqui, alguns comentários para vocês poderem entender. Primeiro, a pessoa quando vai no consultório médico, muitas vezes ela fica nervosa, muitas vezes ela se sente um pouco envergonhada, então ela pode ter um certo constrangimento. Então é muito importante que a gente tendo um acompanhante, a gente vai conseguir fazer uma conversa talvez mais descontraída. E muitas das coisas que a gente fala nem sempre é bem entendida ou bem compreendida pelo paciente, de maneira que, ao termos, entre aspas, uma testemunha, nós podemos compartilhar, discutir melhor, levantar questões que não ficaram muito claras. Muitas vezes o paciente chega em casa e diz assim: mas fulano, eu não entendi bem. O doutor falou assim ou falou assado? Será que eu entendi de maneira correta? Daí a pessoa que acompanhou o procedimento da consulta, ela vai poder dar a opinião dela. Olha, eu entendi de tal forma. E com isso o entendimento, a ampliação da consciência de todo esse processo que envolve o consultar, o se preparar e se submeter a um procedimento cirúrgico, ele vai sendo de uma maneira mais fácil, mais tranquila. E isso faz toda a diferença nesse processo. Até porque se submeter a uma cirurgia não é um procedimento simples. Nós temos que nos preparar muito, porque é um procedimento cirúrgico, ele sempre gera estresse antes e também depois da cirurgia. Ok? Então assim, nós temos que de uma maneira muito prática e muito organizada, nos organizarmos mental e emocionalmente para essa cirurgia. Isso é fundamental. Bom, no momento que o marido, por exemplo, está junto na consulta, eu acho também muito interessante que ele participe até do exame físico. Ele vai para a sala de exames junto com a paciente e ele vai ver que ali não existe nada demais, é uma análise técnica, né? Então, assim, qualquer fantasia que possa ocorrer, isso é desmistificado imediatamente e a gente vai discutir juntos. Talvez o casal e conjuntamente com o médico sobre qual é a melhor técnica, quais são as vantagens e desvantagens de tal procedimento, porque muitas vezes nós temos a possibilidade de optar por mais de uma técnica, ou muitas vezes dividir esse procedimento em etapas, de maneira que seja mais seguro, inclusive, para a paciente. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma tomada de consciência ou de decisão muito mais consciente, de maneira que a gente vai ter a participação e o apoio emocional que é fundamental do companheiro ou da companheira. Fica aí a dica então para vocês, de maneira que se tiver ou se for possível, que o acompanhante, né, o marido ou a esposa, participe do procedimento da consulta. Isso é fundamental para a felicidade de todos e principalmente do casal.